galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como sempre, muitas coisas para a gente falar no vídeo de hoje. A começar pelo tal do passaporte. Ele está avançando. No dia de ontem, o Barroso tomou uma decisão que obriga os estrangeiros que desejem entrar no Brasil de ter o passaporte. Bolsonaro se pronunciou sobre o tema, já na manhã agora do domingo, às 5h45 da manhã, ele fez um tweet. A gente vai comentar sobre isso, quero mostrar umas coisinhas para vocês. Os governadores também já acionaram o STF. A gente vai falar sobre isso também. Não paramos por aí, vamos falar de eleição, muita coisa. A começar aí sobre a fala também do Barroso. Ele deu uma entrevista aí, teve uma repercussão. O deputado Felipe Barro falou algumas coisas. Quero mostrar para vocês. Quero mostrar também o que a imprensa vem fazendo. Uma fake news aí contra o presidente da República. Vamos falar sobre o seu Sérgio Moro, que depois de ontem que a gente falou, né, da questão do Alberto Youssef e o seu relacionamento com o Álvaro Dias. Gente, Moro, segundo o Globo, o jornal O Globo, o Moro foi jantar na casa de uma das suas testemunhas, de um caso que o Moro julgou. E a testemunha é ninguém mais, ninguém menos do que um cara que contratou o José Disseu. O Moro foi jantar na casa desse cara, a gente vai falar sobre isso. Outras coisas aí que apareceram no dia de ontem. Coisas ligadas também a Bolsonaro. Isso é uma pesquisa tentando avaliar se a ida de Bolsonaro para o PL atrapalha ou não na hora de obter o voto. Acho que é matéria relativamente interessante. Umas coisinhas aí sobre um possível vice de Bolsonaro. Tem coisa também sobre o PSD, sobre o Lula, que está lá na Argentina. Inclusive, teve reunião do Foro de São Paulo, né? Basicamente de alguns membros assim, com certo destaque. Enfim, tem muita coisa pra gente falar. O Ciro Gomes, acho que hoje talvez seja um dos últimos dias que a gente fale do Ciro, porque realmente agora acabou. A campanha do Ciro Gomes, assim, acabou. Eu acho que já não resta nenhuma dúvida. Talvez só falta o Ciro realmente, assim, aceitar que chegou ao fim. Mas vamos começar aqui não sobre a questão do Barroso de ontem, mas uma fala que ele fez um pouco antes. Vejam só. O ministro, ele participou de um evento. Ele falou algumas coisas aí que geraram alguns burburinhos. Felipe Barros aí comentou sobre o tema, quero só mostrar para vocês. E ele fez assim uma fala que eu também fiquei na dúvida se teria relação realmente com o que Bolsonaro falou lá na entrevista da Gazeta do Povo. Olha só. Barroso diz que instituições de Estado foram aparelhadas como sendo de governo. Isso daí ele falou lá no evento, que foi promovido pela FEBRABRAN e o CNI. E a fala é o seguinte, ó, há instituições de Estado que foram aparelhadas como de governo, que é errado e ruim para a democracia. Antes disso, ele falou o seguinte, ó, vivemos alguns momentos de preocupação ao longo dos 2 anos, com ataques às instituições que reagiram, mas não acho que tenham escapado sem escoriações. E aí, a matéria do Estadão, logo após disso, fala o seguinte, na noite de quinta, no caso um dia antes, Bolsonaro disse em entrevista que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, pré-candidato à presidência, não fez absolutamente nada para que o COAF e a Receita não bisbilhotassem. Na verdade, isso foi na quarta, no dia 8. Após as declarações, Moro acionou o Supremo pedindo análise da manifestação do presidente. Aí eu me pergunto, será que essa fala do Barroso já é uma consequência dessa ação do Moro? Porque pensa o seguinte, o Bolsonaro fala que o Moro deixou rolar aí, né, algumas aventuras utilizando o COAF e a Receita. E a gente viu que o COAF e a Receita, né, aquele entrave todo que teve na época do Moro e tudo mais. Aí o Moro pegou essa fala, acionou o Supremo. O Estadão meio que dá a entender que essa situação estaria ligada ao Barroso. E aí qual é a minha grande dúvida? Então, assim, estaria o Barroso chateado pelo fato que, na época, né, o COAF saiu das mãos do Moro? O Barroso teria ficado contente? Acha que o caminho seria aquele? O COAF ficar sobre o guarda-chuva do Ministério da Justiça, que na época estava com o Sérgio Moro? Ainda nesse evento, você vê, né, o Barroso criticou o debate do voto impresso. Na sua avaliação, o Brasil passou o ano inteiro discutindo a bobagem do voto impresso que foi sepultado. E aí, sobre esse tema, o Felipe Barros se pronunciou falando o seguinte, o ministro Barroso veio a público, mais uma vez, dizer que perdemos tempo debatendo o voto impresso. Aí falas do Felipe, para quem acredita no curandeirismo de João de Deus, a crença cega no voto eletrônico é a redenção da humanidade. Não vou entrar aqui nesse tema, só que eu acho o seguinte, eu acho que é muito, sabe, às vezes assim, complicado você falar o que é perda de tempo. Você querer julgar o que é perda de tempo ou não, é meio que você querer assim, sabe assim, quem sou eu, quem somos nós para falar isso aqui é mais importante que aquilo outro? Beleza, tem algumas assuntos que realmente são de prioridade máxima, mas
Eu realmente não acho que a discussão sobre o voto impresso auditável com contagem pública dos votos era uma perda de tempo. Não acho que era. E aí, já que tá falando de eleição, saiu uma matéria no Globo. Facebook e Instagram exibem, a partir de hoje, selo informativo em postagens sobre eleições no Brasil. Para quem quiser aí, quem tiver algum interesse de ficar postando desinformação, pode ter um problema aí com essas empresas. Desinformação é um conceito hoje que é um pouco vago, né? A gente sempre fica assim, né? Porque geralmente quando a gente vê quem são as pessoas que dizem quem está mentindo e quem não está, né? Os checadores de fact-check, a gente vai mostrar umas coisas, inclusive, que eles fizeram contra Bolsonaro. Vocês vão botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, isso foi desinformação? A Meta, empresa que controla o Face e o Insta, passou a exibir a partir dessa sexta um rótulo em postagens sobre eleições brasileiras nas duas redes sociais. O selo conta com um link para uma página da Justiça Eleitoral com informações oficiais sobre o sistema de votação e artigos rebatendo desinformação sobre o processo eleitoral. Todo mundo aí já deve ter se deparado, por exemplo, no Instagram, quando você posta alguma coisa sobre um tema aí ligado à questão da pandemia e vem aquele selinho lá embaixo, ó, quiser saber a verdade, veja aqui. E às vezes coloca o conteúdo como desinformante. Então, há 10 meses das eleições já começou. Já começou. E aí o Reinaldo Azevedo, ele se posicionou sobre algo que vai rondar aí as eleições, que são as redes sociais. E eu fiz questão de trazer para mostrar para vocês um pequeno áudio dele, o Vinícius trouxe aqui, porque para mim é um ótimo retrato de como o famoso establishment, o sistema brasileiro vai lidar aí, né, com a interação popular nas redes sociais. Olha só o que o Reinaldo Azevedo falou. Eu mesmo já até usei a expressão, se imaginava que as redes sociais fossem criar a ágora da modernidade, a grande praça da modernidade, em que todas as vozes poderiam falar. Em vez disso, os grupos extremistas se organizaram e as redes sociais desestabilizam as democracias. E a gente vê isso em relação a esses sites. Então, quanto mais agressivos eles são, quanto mais barbaridades dizem, quanto mais se replicam e ganham dinheiro. Tá vendo aí, né? As redes sociais são um problema. Elas desestabilizam as democracias. O que é democracia para essa gente, a gente realmente não sabe, né? Acho que ele deve ter como grande exemplo aquele país que o Dória adora, né? Que até as redes sociais são bastante controladas pelo governo. Mais uma pessoa aí, né, fazendo aquele discurso que acaba sendo a favor da PL 2630, a pele das fake news. Tudo bem. E aí sobre esse tema, vejam só. Os grandes iluminados, os verificadinhos, sempre acusando, né, os apoiadores do governo de produzirem desinformação e mentiras. Aí ontem o Metrópolis colocou um vídeo, sempre tem que vir do Sam, né? O Sam Punch, ele é sensacional. Aí ele traz aqui o vídeo do Metrópolis, olha a chamada. O discurso do presidente Jair Bolsonaro durante uma formatura militar foi interrompido por gritos nesta manhã no Rio de Janeiro. Uma voz feminina disse frases como chega e esse pi falando. Bolsonaro minimizou a situação. Nós militares somos iguais a qualquer um. Então coloca um vídeo dando a entender que Bolsonaro foi hostilizado. Bolsonaro foi hostilizado nesse evento aí dos militares, foi isso que aconteceu. Aí o Sam, ele compartilha falando, ó, Bolsonaro aparentemente hostilizado em um evento militar. O comandante da Marinha, ele responde ao Metrópolis e até o Sam de quebrada e fala o seguinte, é decepcionante quando quem deveria informar desinforma. Ao contrário do publicado no Metrópolis, os gritos vindos da plateia durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Escola Naval foram em busca de socorro para um dos nossos militares que havia desmaiado em razão do sol. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro. O cara desmaiou, o pessoal estava gritando em desespero para socorrer o cara. Mas tudo bem. A gente não espera muito, né? Só fica meio chato quando eles nos acusam de promover desinformação e fake news. E aí, o comandante da Marinha, ele depois posta um vídeo como Bolsonaro realmente foi recebido. Acho que tá bom aqui, né? Dá pra ver que hostilizado o presidente não foi. Mas tudo bem, é do jogo, segue o baile. Aí, como eu falei pra vocês,
olha isso daqui. As pessoas que, em tese, né, sabem o que é verdade e o que é mentira. Os fact-checkers, né? Agências de verificação de informação. Aí vem a agência Lupa, falou o seguinte, ó, a revista Time. Ela desinforma ao permitir manipulação de enquete por bolsonaristas. Peraí. Essa enquete popular, você tinha que criar, inclusive, uma conta para poder votar. Uma conta. Tem que ter uma conta, tem que ter um e-mail. Não é assim, chegou lá, clicou 1000 vezes se quiser. Peraí, não é assim manipular não, irmão. Calma. Leonardo Coutinho ainda diz, né? Nunca vi uma idiotice ser levada tão a sério por gente que se leva tão exageradamente a sério. E eu só quero mostrar, ele fez lá uma série de postagens no Instagram. Ele fala o seguinte, ó. A vitória de Bolsonaro na enquete da Time se deu por uma grande mobilização de seus simpatizantes e eleitores via redes sociais e aplicativos de mensagem, como explicou o jornal Globo. Com isso, defensores do presidente promoveram uma campanha para votação em massa. É um crime. Por que vocês, sabe, enviaram um link? O que passou na cabeça de vocês na hora que você falou, não, cara, eu quero ajudar Bolsonaro, vou mandar aqui para um amigo meu, vai lá, vota aqui em Bolsonaro. O que é que passou na cabeça de vocês? Porque, segundo a agência Lupa, basicamente vocês são criminosos por terem feito isso. O resultado passou a ser usado, olha só, o resultado passou a ser usado para a produção de conteúdos desinformativos, como falsas capas da revista e interpretações fantasiosas sobre uma suposta popularidade internacional do presidente. O pessoal fez um meme com a capa, sabe? Botou inclusive o Bolsonaro de Coringa que a Isto É fez uma vez, sabe? Assim, dançando assim. Cara, olha o nível de distopia que essas pessoas vivem. Olha até onde eles estão dispostos a ir. É claramente um meme. As pessoas estão dando risada e falando chora à esquerda e tudo mais. Não. Estão promovendo desinformação. Fala que Bolsonaro é popular internacionalmente e tudo mais. Meu Deus do céu. É inacreditável. É inacreditável. Você vê, a raiva deles é porque, assim, eles trabalham, né? Eu não vou nem falar a gente é louca, mas assim, os iluminados do Brasil, eles trabalham diariamente para só levar, sabe, o pior do que acontece no Brasil pro exterior, só o pior, para vender a pior imagem do Brasil. E aí Bolsonaro vai e vence. Imagina a raiva, a quantidade de tempo que eles trabalham diariamente para tentar destruir o governo. Aí vai lá a população e vota a favor do cara. Falharam. Aí como é que eles se sentem? Pô, eu falhei. E aí, já mudando, vamos lá pro tema, né? Que foi o assunto das redes sociais aí a partir do final da tarde de ontem. O Barroso determina que passageiros internacionais apresentem o passaporte para poder entrar no Brasil. A ordem foi dada em uma ação movida pela rede. Mais uma vez aí o partido do Randolph. Eu acho que o partido do Randolph, sem exagero, nós temos basicamente certeza, tem mais advogados do que parlamentares, porque, se eu não me engano, na rede só tem um deputado, é uma deputada, e 2 senadores, se eu não estou enganado. Então, assim, ou talvez um só senador, que é o Randolph. É um partido nanico. E olha o que a rede faz. Basicamente é o partido do Randolph. Nem lembro o nome da deputada. É o partido do Randolph. Que acusa o governo de omissão por não revisar as restrições para desembarque internacionais, como recomenda a Anvisa. Anvisa, dando aí trabalho. A decisão passa a valer a partir da notificação dos órgãos do governo envolvidos no controle de fronteiras, como a Casa Civil, Estado da Justiça, Saúde e Infraestrutura. A comunicação oficial deve sair do STF na segunda-feira, dia 13. Os viajantes que não puderem comprovar a imunização serão impedidos de entrar no país. E eu fiquei assim, peraí, viajantes... Eu espero que isso aqui seja assim, restrito a estrangeiros. Porque seria muito estranho você impedir um brasileiro de entrar no país dele, que ele é cidadão, porque não tomou. Não, você não pode entrar em seu país. Barroso levou em consideração o avanço da Omicron. 7 casos na nova cepa já foram confirmados em território nacional.
O Barroso também observou que o passaporte poderá ser substituído por quarentena obrigatória para viajantes considerados não elegíveis para imunização por recomendação médica ou para turistas vindos de países onde não houver imunizantes disponíveis. Eu espero que os brasileiros que estejam no exterior possam voltar para o país. Seu país, sabe? Sua terra natal. Eu acho que isso aqui é mais para imigrantes. Ficou assim meio aberto nas matérias. Aí o pessoal tentou levar na brincadeira. Não tem muito o que falar sobre isso, né? Para não passar muita... Nem vou falar nada. Paulo Eduardo Martins fala o seguinte, ó. Será que o Barroso vai determinar a volta do mata-mata ou vai manter pontos corridos no Brasileirão em 2022? Sendo irônico, né? O Silvio Navarro diz, depende da orientação do João de Deus. E o Paulo Eduardo Martins replica falando, afinal, ciência é tudo. Os governadores, ainda na sexta-feira, falaram que iriam ao Supremo pelo passaporte. O Dória falou e o Dória já entrou com ação para poder aí, né, adotar a medida, pelo menos a nível estadual, no estado de São Paulo. Mais uma vez. E aí Bolsonaro comunicou sobre o tema, hoje, às 5h45 da manhã. E acho que ele deu aquele aviso assim que acho que tá bem claro o que ele quis falar, né? Em 3 linhas desenhou. Vale lembrar, o vencedor das eleições de 2022 escolhe mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E as escolhas, se eu não me engano, já ocorrem no ano de 2023. As 2 escolhas. Após isso, a próxima escolha só vai acontecer em 2028, depois 2029, 2030. Aí outra pula para 2033, depois só em 2040 e pouco. Então aí, para quem tá, vou votar nulo, isso aqui, aquilo outro, críticas construtivas, entre aspas. Tem de reclama, mas foi uma decisão. Mais uma vez, o Legislativo não resolveu o tema, ou talvez não quis resolver, e eu acho que não resolver já é uma solução. Significa que a gente não tem, do jeito que tá bom. E aí o Randolph, né, a turma do Randolph foi lá, bateu na porta do Supremo e tomou a decisão. Aí vejam como são as coisas, né? Já apareceu aí o inimigo da liberdade, né? O Sérgio Moro, embarcando para o exterior. Fala, eu volto, tá bom. Exigência dos imunizantes, reciprocidade, liberdade, decisão do ministro Barroso. Aí, obviamente, né? O que o Moro fala teve repercussão no antagonista. Aí o Cláudio Dantas fez questão de compartilhar, o Diogo Mainardi também. Mas se você falar que tem um consórcio aí, né, de apoio ao Sérgio Moro, eles vão negar veementemente, tá lá. Decisão de Barroso sobre passaporte é correta, diz o Moro. O Moro acha que é correta. Aí a Bia só mostra aqui uma certa hipocrisia. Na hora que o Moro grava um vídeo lá pro Flow para falar, não vou poder ir porque eu vou ter que fazer uma viagem emergencial, grava o vídeo dentro do aeroporto, você vê o avião do Gol ao fundo, sem máscara. Mas agora, que é para defender a decisão do Barroso, uma decisão baseada na ciência, aí ele bota a máscara para gravar. Aí, o cara é muito hipócrita. Não tem o que falar desse cara. Aí você vê, ontem nós falamos aí, né, do Álvaro Dias e suas relações com o Alberto Youssef. E aí o Álvaro Dias vem dar uma lacradinha lá no Twitter falando 3 anos de espera. A proposta do nosso senador Álvaro Dias completou hoje 3 anos na gaveta da presidência da Câmara. Até quando a impunidade vai vencer? E é o quê? O fim do foro privilegiado, né? Prisão de segunda instância, essas ladainhas de sempre. Na verdade, prisão de segunda instância. Aí o Moro fala o seguinte, 2 propostas para o futuro. Fim do foro privilegiado e o fim da reeleição para presidente da República. A classe política tem que demonstrar que está disposta a cortar seus privilégios para viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Quer dizer, na verdade, aqui foi o fim do foro privilegiado. Então eu quero só mostrar uma coisa, né? O Arthur pergunta, tá, e o privilégio do judiciário? Vocês já viram o Sérgio Moro falar em algum momento sobre, não, temos que reduzir os privilégios do judiciário. Tá demais, do jeito que tá ruim. Inclusive, o Moro foi motivo de piada. Não chega a ser uma piada, mas o William Vac chegou a ser irônico com ele. Deu uma resposta assim... a resposta daí, acho que... Espero que o ouvinte, o telespectador tenha entendido. Ele pergunta pro Sérgio Moro o que é que ele acha da reforma administrativa.
Se ele acha que é a favor ou não, e principalmente se deve envolver o judiciário. O que é que você acha, Moro, do judiciário? E o Moro fala, e no fim ele não fala nada. Não fala nada sobre uma reforma administrativa que contemple o poder judiciário. Perceba como são as coisas. O Moro ele quer reduzir o poder do executivo. Né? Vamos reduzir a reeleição, vamos reduzir o poder do executivo. Ele quer reduzir o poder do legislativo também, não, aquilo outro, várias coisas, mas do judiciário ele não quer. Porque sempre foi, né, o meio do lava-jatismo chegar até o poder. Outra coisa que o Moro também segue em silêncio, mas só mostrar aqui, né? Ainda sobre o Álvaro Dias, que o Moro também está em silêncio. A gente comentou sobre o e-mail que o Samir Assad enviou lá por outro cara lá, que eles estavam batendo papo, que tinha como tema o primeiro e-mail, esse aqui de baixo, que era a CPMI do Cachoeira, e falava o seguinte, eu falava isso aqui em vídeo, e a Yatsuki achou o e-mail, achou lá o print, não sei onde é que ela achou, mas tá aqui, ó, a troca de e-mails. Luiz, a Andrade já aceitou contribuir com 30 milhões para cortar o assunto. O problema é que não é suficiente, porque o alicate, entre parênteses, Álvaro Dias, ficou por nossa conta. Além de vocês, a UTC também está ajudando, porém, para ele parar de bater no meu irmão, nesse assunto, ele pediu mais 5 milhões. Segue a planilha, abre aspas, abre parênteses, alicate, anexa. Veja como completar esta contribuição, por favor. E aí o cara diz, ó, bichão, veja com Samir se essa operação que eles fizeram tem algum risco para a empresa. Me envia um parecer sobre isso o mais rápido possível, porque preciso falar com HS a respeito. Mas Sérgio Moro segue calado sobre o Alberto Youssef e sua relação com o Álvaro Dias. Aí outra coisa que o Moro também fica calado, né? Olha isso aqui. Dirigente da sigla de Sérgio Moro é réu e foi condenado por nepotismo. Moro se vende como o grande paladino da moralidade e está calado sobre tudo que envolve o seu partido. 10 dos 19 parlamentares do Podemos têm ou tiveram problemas com a justiça. Aí tem a família Abreu e os vínculos com José Disseu e muito mais. E já falando sobre isso, o Globo, viu? Quem tá falando é o Globo. O Moro foi jantar com uma das testemunhas de seus casos, Nizam Guanais. Acompanhado de Renato Abreu, presidente do Podemos, o Moro aí jantou ontem na casa do publicitário e ex-marqueteiro do Fernando Henrique Cardoso, entre outros, o Nizam Guanais. Marqueteiro do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas mais do que isso. Vocês podem ver aqui matéria da Época, que era do Grupo Globo. Nizam Guanais diz que José Disseu lhe prestou consultoria econômica. O publicitário Nizam Guanais afirmou ao ex-juiz Sérgio Moro que conduz as ações da Operação Lava Jato, nessa terça, 17 de novembro, que o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, prestou consultoria econômica às suas empresas. Um dos donos do grupo ABC, holding composta por 14 empresas nas áreas de publicidade, Nizam Guanais relatou que pagou a Disseu R$20 mil mensais entre o fim de 2008 até 2012. Na época também saiu na Veja, né? Nizam Guanais diz que contratou Disseu para entender o governo. Isso aqui aconteceu em 2015. Tá lá, ó. Ele justificou para o Sérgio Moro. Aí o Moro foi lá comer agora na casa do Nizam. Nizam, que contratou Disseu, que foi marqueteiro do FHC, que está jantando com o Moro e que era na testemunha do caso. Você vê, segundo o publicitário, arrolado como testemunha de defesa de Disseu, o petista atuava como consultor na área de cenário. Era uma coisa de visão para que país se expandir na América Latina, com a eleição importante, quais as regiões do Brasil para investir. A gente queria regionalizar a empresa, resumiu. Será que o Moro foi falar com o Nizam para ver se conseguia também fazer uma parceria com o Disseu? Para Disseu ir dar umas informações, para saber onde é que ele investe, onde deixa de investir? Foi isso que aconteceu também? José Disseu. Lembrando, também o Podemos, o tio da Fernanda Abreu, na época lá, os bambambãs do Podemos, a família Abreu é o dono do Podemos, foram eles que ofereceram um emprego de gerente no hotel de Brasília no ano de 2013, ou foi 2012? Não há dúvida, acho que foi 2013, para o José Disseu poder progredir para o regime semiaberto. Cada dia que passa, Moro está mais próximo do José Disseu. E o Nizam ainda aparece aqui em 2012,
em uma matéria que ele negou, ele falou que isso jamais aconteceu, mas na época você vê, ó, Mensalão pagou dupla sertaneja e Nizam, diz o Marcos Valério. Até interessante, porque anteontem o Moro foi uma postagem falando o seguinte, né? A nossa turma não é a turma do Mensalão. O empresário Marcos Valério, o famoso lá do Mensalão, entregou à PGR os números de 3 contas bancárias no exterior, nas quais teria feito depósitos para quitar dívidas de campanha do PT com a dupla Zezé de Camargo e Luciano e com publicitários Nizam Guanais e Duda Mendonça. Aí o Nizam diz, o Nizam jamais recebeu em suas contas qualquer pagamento por campanhas políticas, seja no Brasil ou no exterior. Mas beleza, né? Acho que ele não vai negar que ele fez alguma campanha política aí pro PT, né? O Moro estava lá, jantando com o Nizam. Esse é o Sérgio Moro, o homem, segundo Caio Coppola, vai combater o sistema. E você ainda vê, né, de quebra, João de Deus, veja o centro onde são feitas as cirurgias espirituais. Líder espiritual de personalidades como a presidente Dilma, o publicitário Nizam e tudo mais, né? Nizam aí frequentava, fazer lá, né, sob os cuidados do João de Deus. Outra coisa que o Moro também segue calado, mas vale a pena relembrar mais uma vez, porque ele estava nas redes sociais falando sobre a importância de lutar pela prisão em segunda instância. Adiada a votação da PEC de prisão em segunda instância. O Jornal Nacional comentou sobre isso. E o Podemos foi um dos partidos que fez as mudanças, né, tirou um dos deputados para atrapalhar a votação. Mas o Moro reza de pé junto que ele trabalha pela prisão de segunda instância. Isso aqui eu quero comentar com vocês, só para vocês verem, né? E a gente já sabe disso, até 2022. Muita gente aí vai mostrar de que lado realmente está. O Eduardo Girão, parece que não entendeu. Parece que ele acha que o apoio que ele recebeu durante a CPI, sei lá, né? É só por causa dele e tudo mais. Mas tá lá, né? Guedes indiretamente elogia Sérgio Moro e condena o Congresso. Sabe que ele não negociará princípios com toma lá da cá. O que falta hoje é humildade e diálogo junto ao parlamento. Política ética e transparente convence pelo exemplo. Essa é a mudança que os brasileiros ainda esperam, paz e bem. O Girão está acusando o governo de fazer toma lá da cá, negociar princípios. E Moro jamais faria isso. Tá lá, a fala do Guedes é o seguinte, Guedes diz que se Moro vencer vai fechar o Congresso. O Guedes está só fazendo analogia, falando o seguinte, se vocês acham que a gente vive um período de guerra fria entre o governo e o Congresso, aguardem. Se o Moro vencer a eleição, isso é uma guerra nuclear. Ou eles botam o Moro para fora, ou o Moro fecha o Congresso. O Guedes está tentando falar o seguinte, se hoje vocês acham que o governo já tem problemas em lidar com o Congresso, já existe, né, uma oposição ferrenha, imagina o Moro, presidente da República, imagina a oposição. A gente já comentou sobre isso. Vai ser um caso. Moro, impeachment em 6 meses, rapidinho. Aí ele também veio ontem lacrar lá na Veja. Jamais enriqueci como juiz, ministro ou no setor privado. Aí você vê, o primeiro emprego do Moro, escreveu, o advogado, né? Abre o Word, começa a bater assim nas teclinhas, imprime 3 pareceres, 750 mil reais. 3 pareceres. Só para começar. Aí foi para Álvares e Marçal. O Gilmar Mendes já falou, e aí, Moro, quanto foi que tu ganhou? Abre as contas. Abre as contas. Não. Deixa quieto. E quando foi trabalhar na Álvares e Marçal, né, Ministério Público pede que TCU suspenda pagamentos da empresa de Moro no caso do Odebrecht. Aí você vê, no dia de ontem. Lá vem, né? Talvez Bolsonaro seja o mentor da rachadinha, diz ex-delegado da PF. Aí a gente fica, tá, né? Deve ser só mais um aí que tá enchendo o saco. Delegado que atua com Moro aponta relevância de se manter a Lava Jato. Tá. Então, um delegado aí tem vínculos com o Moro. A Elisa trouxe aqui mais algumas coisas que eu já tinha em vídeos passados, mas já mostro. Ó. Ela diz, ó, o Brasil, o país das coincidências. O delegado Jorge Barbosa, que atuou junto com Moro na Lava Jato e no Ministério da Justiça, aparece agora acusando Bolsonaro de ser o mentor de rachadinha. Os caras nem disfarçam mais, apenas apostam no esquecimento do brasileiro. Isso aqui são material de vídeos antigos. Ex-diretor da Interpol no Ministério de Sérgio Moro. É um cara ligado a Sérgio Moro.
O antagonista compartilhando, né, avisando que o Miguel Reale, aquele que passou vergonha bem recentemente, né, defendendo aí a CPI, defendendo o Omar Aziz, o Renan Calheiros, pedindo impeachment de Bolsonaro, junto com esse Jorge e o Rogério Schecker do movimento Vem Pra Rua, que é o braço dos movimentos de rua aí do lavajatismo. Todo mundo aí sendo comparado pelo antagonista. Eles querem que a gente esqueça, né? Esqueça. Aposta na memória fraca do brasileiro. Isso é que eu só queria mostrar pra vocês, assim, que esses dias, não sei como é que anda o Twitter de vocês, mas assim, ó, as coisas que o Twitter vem me recomendando com base em seus retweets. Cara, eu não retuito nada. Assim, fazendo propaganda positiva pro Moro. Mas beleza, talvez isso daí seja porque, sei lá, eu falo do Moro. Aí, tá, beleza. Agora isso daqui. Me mandando conteúdo do antagonista. Com base... Eu nunca retuitei o antagonista. No máximo eu tiro um print e posto. Eu não retuito o antagonista. Aí você vê aqui outra. Só ontem que eu peguei no computador assim rápido. Fora no celular. Recomendação de Diogo Marinais. Rapaz, eu no máximo faço comentários sobre essa gente. Eu não quero nem seguir eles. Achei muito estranho o Twitter assim. Tá começando a me empurrar o conteúdo assim no Moro de forma bem intensa. Não sei como é que tá o Twitter de vocês. Quem tiver lá, dá uma olhada depois. Aí vem lá, né? Bolsonaro traiu os evangélicos. Diz conselheiro de Sérgio Moro. A única coisa aqui importante é prestar atenção no seguinte. Moro tá tentando roubar votos de Bolsonaro. Tá tentando se aproximar dos evangélicos. E esse aí, Uziel Santana, conversei com as pessoas, dizem que é um cara que tem bastante aproximação com a ONU e alguns órgãos assim que promovem a famosa agenda globalista. Eu não achei nada estranho, né? Falei, pô, realmente faz sentido o cara tá articulando pro Sérgio Moro. Sobre os evangélicos, algumas coisas estão rolando, vale a pena a gente comentar. Já mudando agora um pouco de assunto, até começar a falar de 2022. Falando não, ainda tá falando de 2022, tá falando do Moro, mas falar mais de Bolsonaro um pouco. Orelha do governo ardeu em café reservado de Malafaia e André Mendonça. Aquele lá evento que o Malafaia, que o Mendonça foi lá na missa no culto do Malafaia, missa na Igreja Católica. Aí tava o Romário, tava o Cláudio Castro, tava o Fábio Van Garten, tava mais uns membros do Ministério Público. E aí teve lá uma conversinha, segundo a imprensa, e eu ouvi algo assim também, então por isso que eu trouxe a matéria. Na reunião a portas fechadas, sobraram críticas não só ao senador Davi Alcolumbre, que segurou a sabatina de Mendonça no Senado por mais de 4 meses, como também a integrantes da ala política do governo, Jair Bolsonaro, e a liderança do Centrão. Segundo apurou a coluna, Malafaia e lideranças evangélicas fizeram 2 constatações principais sobre a votação de Mendonça no Senado. Primeiro, houve muita traição por parte do Centrão, e isso realmente teve. Fiquei sabendo aí que no dia teve senadores que, em tese, fazem parte da base do governo, pegando seu telefone para tentar reverter votos. E 2, integrantes do núcleo político do governo trabalharam contra a indicação terrivelmente evangélica. É exatamente isso daí. Essas tais pessoas do Centrão. E isso aí pegou mal. Pegou mal. O pessoal aí vai acabar... No final das contas, assim, os políticos fazem esse trabalho sujo deles e os evangélicos vão botar conta depois, vão reclamar com o Bolsonaro. Vai acabar com o presidente. E os evangélicos, como vocês estão percebendo, é um dos principais braços de apoio do governo. Inclusive, o Moro está tentando buscar o apoio. O Lula estava tentando buscar apoio. Então, podem esperar aí nos próximos dias uma pressão contra eles. Mas uma pressão assim de forma generalizada para tentar minar a relação entre o governo e os evangélicos. Lideranças evangélicas buscam traidores de Mendonça para retaliação eleitoral. Pô, 47 votos. Foi pouco. Queriam mais. Vamos descobrir quais foram as 7 traições que tivemos. Estamos mapeando. Ele esperava aí, em tese, 54 votos. Mas o maior marido traído foi o Davi Alcolumbre. O chifre deve estar doendo, completou. O ex-presidente do Senado fez a campanha nos bastidores para derrotar o indicado de Bolsonaro e falava aos colegas que teria entre 48 e 52 votos contra o Mendonça. Isso aqui, vejam só como são as coisas, né? A gente fala tanto, vem falando tanto de base, ter uma base de apoio, a força que os evangélicos têm. Primeiro, estão reclamando de algo e a reclamação deles virando matéria na Folha de São Paulo. E não é uma matéria pejorativa, tentando criticar e tudo mais. Não, falando, ó,
Os evangélicos estão chateados, viu? Se prepara aí, classe política como um todo. Se preparem. E segundo, percebam como eles realmente conseguem dar o troco. Como eles conseguem se unir de tal forma que o Senado, você vê esses senadores do Centrão, fala, pô, não quero brigar com essa galera. Não quero brigar com essa galera. Dentro da direita brasileira, as pessoas que são direita, vamos falar dessa direita, rede social não, direita, pessoas que são direitas, que defendem Deus, família, liberdade, você vê, igual os evangélicos, acho que não tem ninguém trabalhando de forma tão organizada nesse Brasil. Falando aqui de Bolsonaro em 2022, saiu essa matéria, ouvi isso daí por alto, mas estão naquela, né? O pessoal estão testando nomes. Tereza Cristina entra nas especulações para vice de Bolsonaro. Uma parte dos aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro tentam convencê-lo de considerar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para sua vice-presidente. Ao mesmo tempo que trabalham para convencer o presidente, tentam convencer a ministra a ingressar no PP. Cristina está no União Brasil, fusão do DEM e do PSL. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e presidente licenciado do PP, está no grupo dos que desejam seu ingresso no partido. Por enquanto, Bolsonaro só ouve as especulações de seu entorno e acha que a ministra é um ótimo quadro. De acordo com os entusiastas de Cristina, o presidente gosta da ideia de ter uma mulher como vice. Era uma estratégia que ele tinha em 2018, quando até cogitou, a Janaína Pascoal. É um nome, foge um pouco do que Bolsonaro vinha falando, uma pessoa que seja talvez ou ligada ao Nordeste ou ligada a Minas Gerais. Nordeste porque ainda é visto como reduto do PT. Eu acho que o Nordeste vem despetizando bastante, até pelos que eu escuto conversando com meus amigos, não está um cenário sensacional, perfeito. E Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, então poderia vir de lá também. Coisa que está bem óbvio, já está bem claro, Bolsonaro já está atrás de um vice. Quem acompanhou as eleições de 2018 viu que até os 45 minutos do segundo tempo a gente falava, cara, será que Bolsonaro vai ter um vice? Quem que vai ser o vice de Bolsonaro? Se falaram em vários nomes, no final acabou sendo Mourão. Filiação de Bolsonaro ao PL não muda a intenção de voto no presidente. Achei isso aqui interessante. Não porque, graças a Deus, as pessoas não estão com raiva de Bolsonaro, mas porque eu acho que essa pesquisa aqui, na verdade, o que ela está falando é o seguinte: os brasileiros estão amadurecendo politicamente. Os eleitores do presidente, assim, de primeira viagem, que vão votar em Bolsonaro, eles não estão abalados. E não é porque eu voto de Bolsonaro de qualquer jeito, eu sou... Não é por causa disso. É porque as pessoas entendem assim, cara, no final das contas, se Bolsonaro está indo para um partido que ele vai ter certo controle, ele vai ter certas cláusulas mínimas de aderência, falar, ó, não pode isso, e o partido meio que cede, vai ter alguns problemas, beleza, é do jogo. Não tem como disputar eleições sem ter um partido. A população brasileira vem despertando assim de forma excepcional. Se vocês acompanharem os debates políticos, talvez nos Estados Unidos seja diferente. Lá o pessoal é um pouco mais politizado. Mas na Europa, Austrália aqui, na Ásia, gente, ninguém acompanha o debate como é no Brasil. Ninguém. Eu não vejo. Das coisas que eu vejo nas redes sociais, que quando é na Austrália, Europa, assim do gênero, acaba passando tipo esses vídeos de imitada, sabe? Não sei o que deu uma imitada, não sei o que deu uma lacrada, ou então uma denúncia muito grande. Mas essas discussões assim, mais políticas, de forma assim que a população se debruça sobre o tema a ponto... Que é uma coisa bem simples, que hoje em dia já é completamente normal, a gente não acha mais estranho, saber o nome dos 11 ministros do Supremo. Pessoal, as pessoas hoje em dia realmente sabem o nome dos 11 ministros. Se não souber dos 11, sabe de pelo menos uns 5, de forma assim, de cós salteado. Não só os nomes, como algumas coisas que os ministros fizeram que deixam as pessoas insatisfeitas. Conheço alguns políticos, o passado de alguns políticos, acompanham CPIs, sabem também de CPIs passadas, escândalos passados. O brasileiro vem mudando bastante. Quanto mais o Brasil acompanha a política, mais o brasileiro se desperta e vem acompanhando. Por consequência, também estamos vendo um crescimento da direita no Brasil. Se bem que também a esquerda vem crescendo bastante nos últimos anos. Eles vêm investindo bastante, principalmente tentando capturar os jovens, que há muitos anos também já estão sobre as garras da esquerda. Saiu uma matéria aqui que eu fiquei na dúvida. Falei, cara, será que o Eduardo Paes ele está tentando fazer campanha para Bolsonaro? Não é possível. O Eduardo Paes veio a público para falar o seguinte:
O palanque de Bolsonaro é o único que eu não subo em 2022. Pô, parabéns. Obrigado, Eduardo Paes. Acho que essa matéria aqui é um elogio, né? Quem quer o Eduardo Paes no palanque? É um elogio. Pô, tá fazendo campanha. Tem que investigar aí, viu? Isso aí tá fazendo campanha para Bolsonaro. Sobre o PSD, Kassab prevê PSD elegendo 55 deputados federais em 2022. Fiz questão de trazer aqui, vocês já estão cansados de saber, mas mais uma vez reafirmar. É preciso também, e todas as coisas que a gente tem que ver, a questão do vice, né? Governadores, senadores, mas não pode esquecer. A coisa ainda mais importante de todas são as bancadas nas câmaras, com S. Não só a Câmara Federal lá em Brasília, mas as câmaras estaduais. Os governadores, eles não governam sozinhos, eles possuem os deputados estaduais para fazer as leis a níveis estaduais. São os deputados estaduais que podem colocar freios nos governadores. Não à toa o Dória está fazendo o que quer, né? Tem a maioria na LESP. O Kassab planeja colocar 55. Tem gente que aposta que o PSD consegue colocar 70. Mas 55, pessoal, é mais de 10% da Câmara. Atualmente, nenhum partido tem 55. O PT, que é o maior, tem 54. O PSL tinha elegido 53. O cara já quer colocar 55. Imagina o poder. Com 53, ou foi 52, porque acho que teve um que saiu do PSL, acho que foi o Frota, foi pro PSDB. Ainda assim, o PSL conseguiu 4 comissões na Câmara. Imagina, isso aqui significa que o PSD vai ter 4 comissões no rateio, possivelmente. Câmara, tem que focar na Câmara, Câmara. E aí, falando sobre o PSD, o Geraldo Alckmin aí volta a sondar o partido sobre a possibilidade de ser vice. Mas segundo o Kassab, até então o partido tem o seu candidato e seria o Rodrigo Pacheco. Se o Kassab quiser, se o Alckmin quiser vir, seria aceito para disputar o cargo de governador. Mas candidato à presidência temos o Pacheco. Mas não sei. Acho que se o Lula aceitar, o Kassab na hora chuta o Pacheco e vem Alckmin, vem, senta aqui no meu colo. E sobre o PSD, vejam só, Lulinha indo se encontrar com o Omar Aziz. O Omar aí que tá bem desaparecido, né? Desde que a CPI acabou, ninguém mais dá atenção para ele. A Globo não liga mais pro Omar pra dar entrevista, né? Tá abandonado. Mas aí o Lula vai lá fazer um carinho nele. Com dificuldade em costurar alianças nacionais, Lula intensificou as conversas para fechar pequenos acordos locais. Na semana que vem, o Lula vai estar com o Omar, que ganhou destaque com a CPI. Grande destaque. Apesar de o PSD Nacional defender o Pacheco, o Lula, né, já quer fechar o apoio no Amazonas com o Omar. Contaram várias vezes. Isso aqui acho que vocês já viram, mas só para quem não viu, se não tiver ninguém, né, só para relembrar que o Tribunal de Haia vetou a visita dos senadores da CPI. Eles iam lá para levar lá a peça para Bolsonaro, Geno, destruam Bolsonaro. Falou, ó, não vai entrar ninguém aqui não, viu? Não. Omar, Renan, Randolph, vai catar coquinho, cara. Não vem lacrar aqui não. Não vem não que tá feio. E teve a entrevista. Cara, que entrevista absurda, assim. As coisas que o PT fala são inacreditáveis, mas é bom ver para vocês verem o que vocês podem esperar de narrativa para cima do governo. A Gleisi fala de várias coisas, fala sobre a questão também que envolve o Geraldo Alckmin, fica falando que não existe nenhuma negociação acontecendo. Esse processo de Alckmin como vice foi muito estimulado por movimentos de São Paulo, envolvendo as eleições para o governo, mas não tem negociações. Não tem o quê? O Lula tá conversando com o Alckmin, todo mundo sabe disso daí. Aí fala o seguinte, Lula e Alckmin deram corda para essa possibilidade ao trocarem elogios públicos. A Igreja diz, claro, como quaisquer pessoas civilizadas fazem. Fomos adversários por muito tempo, mas não somos inimigos. Sempre convivemos num processo democrático. Lula respeita o Alckmin e o Alckmin o respeita. Oh, que lindo. Para apoiar o PT no plano nacional, o PSB tem exigido contrapartidas. O PT pode apoiar o PSB em São Paulo e isso é interessante. É legítimo. O PT até então tinha se mostrado irredutível. Cadê? Se mostrado irredutível na possibilidade de abrir mão na candidatura a governo do estado aí com o nome do Haddad. E a Gleisi é a presidente do PT. No processo de composição para a disputa eleitoral, os partidos colocaram o que querem. O resultado vai depender das negociações. O PT estava irredutível. Agora já está... Vamos negociar.
Mas segundo ela, não tinha negociação do Alckmin, né? E a negociação do Alckmin é exatamente a negociação do PSB. Nem é descartado que o PT ceda, nem que mantenha a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad. E ela diz, tudo está muito para eliminar. Mais uma vez, rifou o Haddad. O Haddad é o poste, no fim das contas, né? Coitadinho do Haddad. E aí você vê. Olha isso daqui agora. Olha essa. Essa daqui é digna do PT. Então, se o Moro disser que o PT roubou a Petrobras, vocês vão reafirmar que não houve corrupção? Aí a Gleisi diz, vamos chamá-lo de mentiroso. Porque quem quebrou a Petrobras foi Bolsonaro. Meu amigo, isso aqui é inacreditável. Quem quebrou a Petrobras foi Bolsonaro. Gente, Bolsonaro começou o governo em 2019. Que foi que... Meu Deus, esse Bolsonaro é demais, cara. Eu jurava que foi, né? Corrupção, petrolão, tudo mais. Não, foi Bolsonaro. Bolsonaro quebrou a Petrobras. Aí sobre o tema, tem que esperar, porque tem hora que dá vontade de xingar, né? Nada apertar esse botão assim, né? Fala assim, só pra descontar a raiva. Aí fala o seguinte, Lula tem criticado a política de preço da Petrobras. Qual modelo vocês defendem? O que ela tá falando aqui também é muito grave. Tá nas entrelinhas, né? A política que foi desenvolvida durante o governo Lula não pode ter preço dolarizado com paridade de preço internacional. Gente, a Gleisi está falando literalmente, a gente vai interferir nos preços, na canetada. Não importa se o preço do barril de petróleo cresceu no exterior, tanto faz, a gente vai manter na canetada. Na canetada. O mundo todo aí, não, vai ser na canetada. Isso daí pode ajudar no bolso de muita gente. Mas toda vez que você resolve na caneta, assim, a Petrobras pode vir a ter prejuízo, né? Vai estar perdendo, tendo prejuízo e tudo mais. Aí quem vai bancar, e no final das contas, quem banca é o próprio dinheiro do imposto. Então, no final do dia, por um lado, em tese, tá barato na hora de abastecer o carro, mas assim, esse dinheiro para pagar o prejuízo vai ter que vir de algum lugar. Porque o PT não é explícito em dizer que não existe democracia na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua. E mais uma vez, olha só, o PT vai manter a posição que sempre teve de autodeterminação dos povos. Não cabe a nós imiscuir na realidade dos outros países. Quando o Trump era presidente, meu Deus, quantas e quantas pedras eles nos jogam. Quando o Salvini, Matteo Salvini, aquela da Itália, que também é de direita, tava lá, nossa, era pedra atrás de pedra. Aí agora, que pergunta sobre as ditaduras de esquerda, não cabe a nós. Não cabe a nós. Qualquer país mais alinhadinho à direita, o PT joga pedra. Qualquer país ligado a ditaduras de esquerda, o PT apoia e defende, ou finge que não está existindo nada. E a imprensa e várias pessoas continuam acreditando piamente, né, que o PT, meu Deus, vai voltar, blá blá blá. Não pior, né, as pessoas acreditando no PT. O melhor é ver a galera que se diz lutar contra a esquerda, se diz super conservador e, não, meu voto para presidente vai ser nulo. Vai ser nulo. Melhor o Lula. Então eu vou poder falar, eu te avisei, Bolsonaro não dá mais. Tem método, tem muito método. E aquela frase da Gleisi, por que eu digo assim, tem que prestar atenção? Porque o Lula foi lá na Argentina e já disse, ó, os conservadores destruíram tudo o que construímos. Vai na mesma linha da história que Bolsonaro quebrou a Petrobras. Já tá indo aí para render mentiras. 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 O PT pode esperar, para 2022 vai ser essa narrativa, que foi Bolsonaro que destruiu tudo. Não foi o mensalão, não foi o petrolão, não foi a corrupção, não foi a pandemia, não foi nada. Não foi a decisão aí da legislativa, quem sabe do judiciário. Não, foi Bolsonaro. Tudo de ruim, a culpa é sempre de Bolsonaro. E uma coisa interessante que a gente já falou também nas últimas semanas, a importância da agenda. Olha só, o simples fato do Lula ter viajado para a Argentina, já apareceu num programa de TV, já virou notinha lá no Brasil 47, já deixou a militância dele assim, sabe? Felizinha, feliz, o Paulo Pimenta vai lá, dá uma compartilhada. E é gratuito, não precisa pagar, não precisa gastar com publicidade nem nada.
Na Argentina, inclusive, o Lula se reuniu com grandes expoentes do Foro de São Paulo, o Fernandes, a Kirchner e o Mujica. O Lula não esconde o que ele defende. O Lula vai voltar para fortalecer mais uma vez o esquema do Foro de São Paulo na América Latina. E aí você vê, né? O que a gente disse, e graças a Deus a gente já tá vendo algumas mudanças. Pô, o Bolsonaro comprou agora finalmente um microfone, uma câmera decente. Agora só presta atenção no tamanho dessa lente aqui, ó. Cadê esse, ó? Opa. Esse daqui é o fotógrafo do Lula. Olha o tamanho dessa lente. E esse aqui com ele é o Oliver Stone. Cineasta, já ganhou até Oscars. E fez até algumas séries aí. O que ele deve fazer com o Lula? Ele vai fazer uma série meio que sobre o Lula, vai sair na internet. Normalmente as produções dele são muito bem feitas. Ele ganhou Oscar. Ele fez uma série sobre o Putin. Cara, você assiste a série e você fala, pô, gostei do Putin, viu? Vale a pena ficar de olho. 2022, as redes sociais têm o seu papel importante. Não à toa estão querendo silenciar as redes sociais, mas não pode esquecer, sabe, da imprensa, não digo da imprensa como um todo, mas assim, de produções um pouco mais bem feitas, mais bem construídas. Só um videozinho aqui, aquilo outro, um tweet de apoio, uma foto, um meme. Cara, eu acho que 2022 o bicho vai pegar. E aí, como eu falei pra vocês, acho que vai ser uma das últimas vezes que a gente vai falar do Ciro Gomes, que acho que realmente chegou ao fim. Aqui essa matéria do Globo tem uma coisa interessante, eu já falei pra vocês também. O Moro, ele tem dois grandes braços na imprensa, o antagonista, não preciso explicar. E quando ele quer falar alguma coisa dele de forma mais institucional, pra levar um pouco mais a sério, ele solta na coluna da Bela Megali. É sempre na Bela Megali, sempre na Bela Megali. Aí a matéria é o seguinte: o único nome da terceira via com quem Moro não quer conversa. Quem é? Ciro Gomes. Moro conversa com todo mundo menos com o Ciro Gomes. Assim, cara, exclui o Ciro Gomes. Exclui. Até porque dentro da terceira via, o Ciro Gomes tem uma parcela de votos substancial. Entre eles, não em comparação Lula e Bolsonaro, mas entre eles da terceira via que todo mundo tem ali quebrado, o Ciro Gomes dos quebrados tem um número maior. Você compara com Dória, cara, o Ciro Gomes está dando banho no Dória, banho no Leite, todo mundo mais. Então é importante para essa galera desaparecer com o Ciro Gomes logo de vez e tentar ir pegar os votos do Ciro Gomes, os votos da esquerda, né, dos progressistas, aquela galera que não quer votar no Lula, mas quem sabe votaria numa chapa do Moro com o Eduardo Leite, né, que o Eduardo Leite é um arco-íris e tudo mais. Então já estão aí tentando desaparecer com o Ciro Gomes. Ciro Gomes está em busca, mas está em busca de mídia, de espaço, de ser lembrado, e ninguém fala mais do Ciro Gomes. Ciro parte para o ataque a Bolsonaro, Dória, Lula e sobretudo a Moro. Tá batendo em todo mundo para ver se alguém dá atenção para ele. Ciro Gomes está disposto a não sumir nessa fase do debate pré-eleitoral. E aí, olha essa frase: o vídeo será divulgado nas redes de Ciro ainda hoje. A equipe de marketing do Ciro Gomes acionou a coluna do Lauro Jardim. Não deve ter sido fácil isso daí para mandar soltar essa nota. O vídeo nem no ar tava. Falou: Lauro Jardim, me ajuda. Vê se o Ciro volta pros holofotes. Não vai. Ciro vai para cima do Moro. Ciro decidiu para cima do Sérgio Moro. A partir de janeiro, viajará pelos estados do Sudeste e atacará a capacidade de gestão e política e a sensibilidade social do ex-ministro da Justiça, desafiando-no, inclusive, para um debate público. Ciro cedeu às pressões do PDT de que é preciso agir para passar Moro e se viabilizar como alternativa a Bolsonaro e Lula. O Ciro Gomes vinha dizendo que Moro era um fenômeno passageiro. E está se mostrando meio que o contrário. Dificilmente, porém, Moro vai cair na armadilha do Ciro Gomes. Vai deixar falando sozinho. Moro vai viajar para o interior de São Paulo, reduto bolsonarista, blá blá blá. Tô nem aí pro Ciro. Chefe do PDT, Lupe, desafia o Moro. Quero ver ele no debate. Não vai. Não vai. E ninguém mais fala do Ciro Gomes. Enfim, chegamos aqui. Cenário para 2022 aí vem se desenhando. Realmente, Ciro já não tinha chance. Agora que não tem mesmo, nem ser mais o candidato da terceira via. Com a entrada do Moro, parece que realmente a candidatura do Moro vai sair do papel. Tem muita gente que dá aposta no Senado. Eu achava que o Moro vinha pro Senado. Tô começando a achar que tá cada dia um pouco mais distante isso daí. O Moro vem crescendo aí dentro da terceira via, pode aglutinar alguns votos.
Bolsonaro tá aí olhando suas questões do vice. O Lula, como sempre, né, junto à esquerda latino-americana, Foro de São Paulo e tudo mais. E a gente ainda continua vendo no Brasil decisões, como do Barroso, do dia de hoje e tudo mais, que se a gente realmente espera uma mudança, não vai acontecer num estalar de dedos, vai precisar de uma certa nomeações, tentar mudar, né, a forma que hoje a gente vê, a composição dos 11, e isso na forma democrática, não vai ser na canetada que as coisas vão se resolver. Enfim, ficamos por aqui, lembra daquela curtida compartilhada, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!